Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos trabalhar sobre produção textual, tá? E o texto que a gente vai trabalhar é anúncio. Um texto que nós já trabalhamos em outras aulas, tá? A gente vai compreender como produzir um anúncio, o que a gente pode ou não fazer em um anúncio. Então, como eu falei na aula passada sobre produção textual, a gente tem que considerar as características do texto, no caso, anúncio. Então, a gente vai relembrar essas características para poder produzir um anúncio na aula, tá bom? Vamos lá. Acompanhando aí na telinha comigo. Anúncio. Ele é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo veiculados pelos meios de comunicação de massa, jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus e etc. Os anúncios têm a função de convencer a população a adquirir determinado produto ou serviço. Esse é o foco do anúncio. Vamos ver as características agora. Quais são as características textuais do anúncio? Ele tem caráter comercial. Tem uma linguagem atrativa, criativa, persuasiva e adequada ao público que se quer atingir. Textos verbais, que são palavras, e não verbais. Pode ter imagens também. Então, texto verbal ou não verbal, tá? E o outro ponto é uso de verbos no modo imperativo. Por exemplo, confira, compre, garanta já o seu. Esses são o modo imperativo, que você está tipo dando uma ordem, tá? Vamos ver um exemplo aí, olha só. Casa, ó, esse anúncio aí, tem a imagem da casa e fala o seguinte no anúncio. Vende-se uma casa encantada no bairro Imaginação. Foi construída por um mágico. Suas portas são gigantes e o telhado transparente. Quem nela morar viverá num mundo de sonhos. Olha só, o anúncio ele tem a capacidade de nos prender, nos atrair, como ele falou, a mensagem é atrativa. Então ele está fazendo uma propaganda aí de uma casa, onde uma casa está à venda, e essa casa tem algumas características, né? A gente vai viver num mundo de sonhos. Quem não gosta de sonhar um pouquinho, né? Então o anúncio ele tem esse objetivo. Vamos ver outros exemplos aí, acompanha na tela comigo. Olha só o próximo exemplo aí. Favor não deixar objetos no corredor. A gerência. Então tem uma parte em azul, se você reparar, e outra em vermelho aí no texto. Mas tem um erro, né, ortográfico nesse anúncio. Favor não deixar. Deixar, falta o i depois entre o e e o x, ó. Deixar, tá? E objetos, o b, ele é mudo. No lugar desse i, desse g, deveria estar um j aí. Objetos. Os outros estão escritos da maneira adequada. Então, é importante a gente ter atenção, principalmente quando se trata de um anúncio. No caso, o texto que a gente vai estar trabalhando agora. Porque quando você faz um anúncio e escreve de maneira errada, outras pessoas vão ter contato com isso. A gente precisa ter cuidado com isso. Quando eu escrevo um texto, geralmente é para outra pessoa ler. Ou o professor, no caso aí um anúncio, eu vou ter que colocar em algum lugar onde várias pessoas vão ter contato com esse texto, tá? Então eu preciso escrever de maneira adequada. Se eu tiver dúvida, é só consultar um dicionário, consultar alguém e tirar uma dúvida, tá bom? Do que eu escrever de maneira errada. Ainda mais um texto que fica exposto para tantas pessoas como um anúncio, tá? Vamos ver outro exemplo aí na telinha, vamos lá. Olha só, também é um anúncio aí numa loja, se você reparar, e está escrito o seguinte, ó. Não vendemos cerveja fiado, por gentileza não exista. Esse exista, ele não tem erro ortográfico, tá certo? Mas no lugar de exista tinha que ser insista. I-N-S-I-S-T-A, né? Insiste, de insistir, não de existir. No caso, ele tá aí, tá? Então, por isso a gente tem que ter esse cuidado. Ele colocou existe no lugar de insistir. A pessoa ficar insistindo em comprar fiado. É nesse sentido que a pessoa queria escrever. Então, a mensagem tem que estar clara para a pessoa que for ter contato com esse gênero textual, no caso, o anúncio, tá? No lugar de existe aí, ele não tem erro ortográfico. Mas no lugar de exista, tinha que ser insista, tá? Uma mensagem completamente diferente do que está aí,
né? Existir é insistir, ficar insistindo, teimando em alguma coisa, tá bom? Vamos ver outro exemplo aí na telinha. Olha só. Água de coco. Olha o acento onde está. 1,50. Tem algum erro aí? O único erro nesse anúncio é qual? Você já percebeu? É o acento. A acentuação, tá? Em vez de eu falar coco, tá cocô. Olha só o perigo de escrever errado. Pode até ser engraçado, né? Mas a gente já trabalhou em algumas aulas sobre a acentuação gráfica aí. Então, o cuidado de você colocar o acento na letra errada, no caso aí, trocou, você pode colocar uma mensagem totalmente diferente da que você deseja. Então, por isso você tem esse cuidado, tá? A gente tem que ter cuidado ao escrever, ao tentar transmitir a mensagem a outra pessoa. Geralmente, quando a gente escreve para outra pessoa, seja ele que texto for, tá? Até uma história, quando a gente vai ter contato com o livro, e o livro tá de maneira errada ali, ela tá me ensinando de maneira errada. Então, a gente precisa ter esse cuidado, pesquisar. Por isso que é importante a leitura. A leitura, ela me auxilia isso. Quanto mais eu leio, mais contato eu tenho com as palavras. E eu passo a conhecer como realmente elas são escritas, tá bom? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Olha só o perigo de escrever errado aí, tá bom? Vamos ver outro exemplo. Olha só. Aberto todos os dias. Descanso semanal terça-feira. Mas reparem aí comigo. Tem algum erro ortográfico? Aberto todos os dias. Não está errado, não. Aberto todos os dias. Está escrito certinho as palavras. E a próxima frase, embaixo aí, amarelo, ó. Descanso semanal terça-feira. Então, qual é o erro aí? Observem aí. Aberto todos os dias, descanso semanal terça-feira. O erro aí é a mensagem da maneira como ela está sendo transmitida. Ela não tem erro ortográfico. Mas quando eu falo aberto todos os dias, eu não posso falar descanso semanal terça-feira. Então, o que eu tenho que organizar nesse texto aí? Eu teria que colocar aberto todos os dias, com exceção terça-feira, tá? Ou seja, terça-feira não é aberto, mas todos os outros dias sim. Então, eu deveria acrescentar essa informação, com exceção, ou seja, tirando terça-feira, todos os outros dias funciona esse local aí, tá? Então, às vezes, as mensagens, quando são expostas, a gente tem que ter esse cuidado. Será que está concordando? Será que eu não estou me contradizendo? Estou falando ao contrário? A gente precisa ter esse cuidado também. Aí não tem nenhum erro ortográfico, tá tudo certinho. Mas a mensagem, ela não está coerente, tá? Com que você está falando uma coisa, depois você desfaz o que você falou. Então, esse cuidado que a gente tem que ter ao produzir um anúncio, ao expor um texto, como está sendo exposto aí, tá bom? Vamos lá, próximo exemplo aí. Olha só outro exemplo aí. Aluga-se apartamentos. Aí tem o telefone aí. Vocês já verificaram qual é o erro? Tem um erro aí também, tá? Às vezes a gente não percebe. Quando a gente vai produzir um texto, às vezes a gente pensa que está tudo certinho, tão perfeitinho, né? A placa aí, organizada, centralizada, não está torto, está bem organizadinho aí, ó. Aluga-se apartamentos. O erro aí tá a concordância. Quando você fala de quando você fala de muitos, quando ele fala aluga-se, ele está se referindo a somente um. Apartamentos são muitos. Então, aluga-se tinha que estar alugam-se, porque são muitos apartamentos. Então, aluga-se apartamento, tem que ter uma concordância aí, que a gente fala na frase, tá? Porque a quantidade não bate. Você tem que concordar quando você está falando em gênero, número igual, como a gente aprende, tá? Eu estou falando no feminino, a minha frase tem que continuar feminino, dependendo da minha concordância na minha frase. No caso é apartamento, quando ele fala aluga-se apartamento, quer volta aí para o slide para você ver, ó. Aluga-se apartamentos. Aluga-se, ela não está no plural, ela está no singular. E apartamentos são muitos, então tinha que estar alugam-se apartamentos. É a concordância aí, tá? Então é somente uma letrinha, a letra M depois do AI. Alugam-se apartamentos. Então, essas informações, quando a gente passa a conhecer, a gente tira dúvida com quem entende,
ou então até consulta um dicionário, até mesmo o Google. Essas ações são importantes na produção de um texto. E considerando o gênero textual que a gente está falando agora, o anúncio, são importantes, porque imagina você colocar um anúncio errado no seu comércio, no seu negócio, fazer propaganda do seu negócio e escrever de maneira errada. Então, como eu falei na aula passada, anteriormente, a gente tem contato com muitos textos escritos de maneira errada, às vezes em placas, às vezes a gente até pode achar engraçado em algumas situações, mas isso é uma coisa séria. Quanto mais você lê, mais você procura saber sobre algo, se informar, mais você não vai ter esse cuidado para você escrever errado, se expor dessa forma na sua escrita, tá? É importante você organizar de maneira correta. Isso considerando o anúncio, a gente tem que concordar também, não só escrever de maneira correta, como a gente vê alguns exemplos aí escritos de maneira correta, só que estavam organizados, estavam incoerentes na sua escrita, como falou, aberto todos os dias, com exceção terça-feira. Eu preciso acrescentar algumas coisas interessantes para poder enriquecer e torná-lo correto ali. Como esse último exemplo que a gente viu também sobre aluga-se apartamentos. Alugam-se apartamentos. E às vezes é uma informação que a gente acha que não é tão simples, mas é importante para ficar de maneira correta o meu texto ali. Porque se é solicitado que eu faça uma coisa, o professor que for corrigir, como eu falei, ele não vai considerar se a tua letra está feia ou bonita. O importante para aquele que for te avaliar, seja ele quem for, seja ele no concurso ou numa atividade na sala de aula, ele vai considerar se está escrito de maneira correta e está legível. É a única coisa que o professor vai considerar hoje em dia. Está bonito, isso aí não importa para o professor. Porque se está certo e se ele compreendeu, você vai ganhar a sua pontuação devidamente como você merece, com certeza, tá? Então é importante a gente obedecer essas coisas. A nossa letra está legível, eu obedecer as características do texto requerido na atividade, seja ela em qual etapa você é na escola ou em um concurso público, principalmente, eu preciso considerar esses itens. E por que que o que eu preciso fazer? Eu preciso ler. Tá? A leitura, ela te ajuda nisso. Quanto mais a gente lê texto, mais lê histórias, mais tem contato com vários tipos de textos, mais a gente enriquece o nosso conhecimento. É uma coisa tão simples, se você tirar 10 ou 15 minutos por dia fazer uma leitura, quanto mais você lê, mais contatos você tem com palavras, novas palavras, que você passa a conhecer o significado e até enriquece seu texto em algumas outras atividades, que você pode acrescentar. A gente falou sobre a importância de você não repetir algumas palavras, ficar repetindo, né? Às vezes a gente vai escrever texto, e aí eu fui no mercado, e aí eu comprei isso aqui. Você fica repetindo tanto, e você pode acrescentar outras palavras para enriquecer seu texto, e embelezar também, tá? Como a gente fala. Então a nossa aula termina por aqui, tá? Na nossa produção textual. Na próxima a gente vai fazer um anúncio juntos, e a gente aprender mais. Te aguardo na próxima aula. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa e as outras aulas que a gente tem preparado para vocês, tá bom? Tchau, tchau!